Nós estamos no 7º dia de nossa novena de pregações, preparando a solenidade de Pentecostes. Nós gostaríamos agora de falar dos 7 dons, cada um dos 7 dons do Espírito Santo. A primeira realidade que nós temos que enfrentar é a dificuldade a respeito do número 7. Por quê? Porque se nós formos olhar no texto original da Sagrada Escritura, os 7 dons do Espírito Santo são 6. Ou seja, trata-se de um texto que está no profeta Isaías, no capítulo 11. Isaías diz assim, são os 3 primeiros versículos do capítulo 11. Um broto vai surgir do tronco seco de Jessé, das velhas raízes um ramo brotará. Sobre ele há de pousar o Espírito do Senhor. É claramente uma profecia sobre o Messias, sobre o Cristo, Jesus. Não é? Sobre ele há de pousar o Espírito do Senhor. E aí vem os 7 dons. Espírito de sabedoria e inteligência. Espírito de conselho e fortaleza. Espírito de ciência e temor do Senhor. E no temor do Senhor estará a sua inspiração. Vejam, o versículo 3 diz, e no temor do Senhor estará a sua inspiração. Mas ele já tinha falado de temor do Senhor. Então repete 2 vezes temor do Senhor. É aqui que está a dificuldade. Por quê? Porque esse texto, em hebraico, texto massorético, foi traduzido para o grego pelos 70 e nessa tradução, então, a palavra yirat em hebraico, foi traduzida uma vez como piedade e a segunda vez como temor. Porque de fato são 2 traduções possíveis. Então vamos começar a nossa análise dos 7 dons do Espírito Santo analisando esses 2 dons, o temor de Deus e a piedade, que são, digamos assim, quase que gêmeos, porque é a mesma palavra hebraica. E nós vamos ver que, de alguma forma, de fato, são 2 faces de uma mesma moeda. Mas é bom que nós continuemos a dizer que são 7 dons do Espírito Santo, porque por causa do simbolismo do número 7. O número 7 sempre foi considerado pela Sagrada Escritura como sendo um número perfeito. Então, em que consiste o temor do Senhor? Não é? O Salmo 110 diz que no temor do Senhor está o início da sabedoria. Então poderíamos dizer que nos 7 dons do Espírito Santo existe uma progressão. O mais básico, o inicial, o primeiro deles é o temor do Senhor. E aquele mais elevado, superior é a sabedoria. E então poderíamos dizer que esta lista do profeta Isaías é uma lista também que segue uma hierarquia. Isaías começa a falar do mais alto, sabedoria. Aí vai baixando, entendimento ou inteligência, e então até chegar finalmente ao último, que é o temor do Senhor. Nós iremos seguir a ordem inversa, que é a ordem da progressão, ou seja, vamos como é que a gente começa e vai até o fim. Bom, o temor do Senhor é o início da sabedoria. Em que consiste esse temor do Senhor? Primeira coisa, no que é que ele não é. Existe um temor mundano. O temor mundano é aquilo que geralmente guia a ação dos pecadores. Eles têm medo de não serem aprovados. Eles querem o aplauso da multidão. É aquilo que nós chamamos de o pecado do respeito humano. Esse é o temor mundano. Ou seja, você tem medo de enfrentar as pessoas e fazer a vontade de Deus. Você não quer a desaprovação. Você sabe que se você tirar o seu terço na frente dos outros e começar a rezar o texto, você vai receber chacotas. Esse é um temor mundano. Isso não tem nada a ver com o dom do Espírito Santo, porque é um pecado. Também o temor do Senhor não é o que nós chamamos de temor servil. O temor servil consiste no medo do inferno, não é? Em que os pecadores se convertem porque não querem arder no fogo do inferno. Também isso não é o dom do Espírito Santo propriamente dito. O temor do Senhor é o dom do Espírito Santo de ter medo de ofender a Deus, ter medo do pecado mortal. Então aqui nós temos
aquilo que nós estudamos até agora. É uma vela do nosso navio, onde um sopro divino pode nos levar a compreender que eu, se amo verdadeiramente a Deus, eu preciso ter medo de ofendê-lo, ter medo de perder a minha amizade com Deus. Mas isso ainda não é a perfeição do temor do Senhor. A perfeição do temor do Senhor está realmente na realidade de que Deus é majestoso e que nós devemos tremer diante dele. Ou seja, a grandeza de Deus e a nossa pequenez. Quando você, na sua vida de oração, começa a ver o abismo da grandeza de Deus e a sua pequenez, você está recebendo algo do temor do Senhor em sua alma. Essa é a realidade. Lembre-se que o profeta Isaías coloca estes 7 dons como qualidades do Messias, qualidades do Cristo. Por isso essas 7 realidades devem ser encontradas em Jesus. Jesus não tinha medo de ofender a Deus porque ele sabia que não ia ofender a Deus. Mas no homem Jesus, ou seja, Jesus é o Filho de Deus, ele é divino, mas ele se fez homem. No coração do Cristo, ou seja, do Messias, do homem ungido por Deus, havia sim um temor, um tremor diante da majestade divina, porque ele sabia a sua pequenez. O próprio Jesus diz isso no Evangelho de João, quando ele diz: o Pai é maior do que eu. Ali não é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é igual ao Pai, que está falando. Ele está falando enquanto homem. É o dom do temor do Senhor. A pequenez da humanidade diante da grandeza de Deus. Então é esse temor filial. Eu sei que eu sou filho, mas esta minha filiação diante da minha humanidade, diante da grandeza do Pai, sabe adorá-lo e sabe glorificá-lo. O homem, Jesus, adorava a Deus. Então, este é o dom do temor do Senhor. Agora, esta realidade do temor filial pode se manifestar num outro aspecto, que é o dom da piedade. O dom da piedade é propriamente filial, recebe o nome de filho. Um filho tem piedade para com o pai, a piedade filial, ou seja, esta devoção para com o pai. E isso estava também no coração de Cristo. Pois bem, esta devoção, ela se manifesta também quando nós nos dispomos a passar pelo vale da sombra da morte, ou seja, pela aridez de nossa vida espiritual e não desistimos de Deus. Quando você, no meio de tantas dificuldades da sua vida espiritual, na aridez, na noite escura dos sentidos, você diz: não, Ele está comigo, Ele é meu Pai, Ele não me abandona. Esta qualidade está também no Cristo. O Cristo que se dispõe piedosamente, ou seja, filialmente, a estar com o Pai. Então, são 2 aspectos da mesma realidade, mas são bem distintos. Não é? É sempre um coração de filho. O temor filial que sabe adorar, mas também o coração filial que sabe confiar, mesmo no meio da tempestade e da provação. Peçamos a Deus que passemos rapidamente pela nossa fase purgativa e possamos sentir o sopro desse Espírito Santo que nos faz compreender a gravidade de ofender a Deus e assim nos livremos do pecado com temor filial, porque o amamos, e saibamos passar pela purificação de nossa alma com um filho que confia, com um filho piedoso.